E aí, pessoal? Bom, hoje, primeiro dia de aula, depois de uma semaninha aí doente. E o que eu posso falar para vocês do primeiro dia de aula, né? Tava um pouco apreensivo, mas muito ansioso para começar de novo e definitivamente aí o ano agora aqui pra gente é estranho, né? Para quem é do Brasil, o ano começar em agosto ou praticamente não, estamos em setembro. Tô perdido no tempo. O ano começando em setembro, vamos até junho, julho do ano que vem, que é quando tem as férias de verão, né? Mais ou menos a mesma ideia daí, mas com o calendário trocado. Bom, vou começar. Minha primeira aula hoje foi minha primeira experiência com. Hoje eu tive várias primeiras experiências, né? A primeira experiência com a turma mais velha, né? Que seria o 11º ano. E realmente o que eu esperava deles, né? Uma turma bem tranquila, eles já são mais adultos, eles conseguem escutar mais, então prestam mais atenção. A aula de matemática também eu posso avançar um pouquinho mais no conteúdo, que é o que eu gosto de fazer, né? Então, eu confesso que não vi tanta diferença assim das aulas do Brasil, né? Das aulas que eu dava no Brasil aí. Foi muito parecido. É claro que ter uma turma de 15 alunos facilita muito, é bem diferente de você ter uma turma de terceiro ano aí de 40, 50, às vezes as escolas preparatórias para cursinho, né, com quase 100 alunos numa sala. Eu entendo que é muito mais difícil manter a atenção e manter eles bem ativos ali, mas enfim, né, com várias experiências aí, hoje brinquei um pouco com eles, fiz algumas brincadeiras que eu normalmente gosto para dar aquela relaxada, brincadeira, claro, no bom sentido, né? Às vezes brincar na resposta deles ali, responder rápido, que é o que eles gostam também, né? E eu percebi que nós tivemos, que foi uma sala que eu já dei aula o ano passado, eles estavam do 10º ano, né? Então eu já percebi que hoje a gente conseguiu unir um pouquinho mais esse laço aí, professor-aluno, bem melhor do que o ano passado. Então foi bem legal. E depois eu tive a minha primeira experiência com mentoria, né? Hoje foi a primeira experiência com a aula de mentoria. E no vídeo de ontem eu falei, por que não ter uma hora na grade onde os alunos podem conversar dos problemas e os professores podem conversar de coisas aleatórias ou, né, do decorrer. Claro que às vezes uma hora para uma sala grande, nós somos em 2 professores para uma sala de 25 alunos. Então cada professor aí tem 12,5, claro, um 13 e outro 12. E nós dividimos no decorrer da carruagem, no decorrer do ano aqui, nós vamos dividir o trabalho. Às vezes um aluno precisa por conta de uma emergência ou por conta do pai, da mãe, dos pais ou de quem cuida, está passando por alguma dificuldade, precisa sair mais cedo, vai trazer atestado. Somos nós professores que cuidamos disso. Eu posso e vou gravar um vídeo um dia falando como é que funciona e por que da mentoria aqui na Alemanha, mas a princípio hoje eu só quero dar a minha experiência com isso. Mas o que me chamou demais a atenção hoje, eu queria realmente assim, ele não entenderia se eu falasse, cara, eu tiro o chapéu para você hoje, que foi o que eu vi, o que aconteceu com o professor aqui. O professor junto comigo na mentoria, né? É um professor, claro, com mais anos de carreira, é um professor é, muito experiente, muito centrado, e ele consegue controlar a turma de uma forma que eu fico assim, de boca aberta. Eu fico, meu Deus, que demais. E aí, um parênteses. É muito enriquecedor quando nós olhamos aulas de colegas. Eu sei que aí eu vou bater ou vou pegar numa ferida de muita gente, porque muita gente se sente incomodado quando alguém está dentro de sala de aula, claro, fora os alunos. E aqui na Alemanha, até então, eu tive essa experiência muito mais frequente acontecendo, né? Por muitas vezes, algum professor estava acompanhando a minha aula e eu também já fui acompanhar muita aula deles. Eles chamam isso em alemão, se fala Hospitation, que vem de e agora? Que vem de. Eu acho que é mais uma palavra assim, como se hospitieren, hospitation. Eu não sei se tem essa palavra em inglês também, mas eu sinto que é uma palavra assim, acolhedora, né? Então, não tem aquele negócio, ninguém tá ali avaliando como você faz. É sempre uma troca de feedback para tentar ajudar um outro. Então, isso é de uma forma enriquecedora que
por experiência própria vale muito. Mas é claro, primeiro, a gente tem que estar com a cabeça totalmente aberta para isso, né? Nós não podemos pegar simplesmente e achar que alguém vai estar ali avaliando ou vai estar vendo se a gente está fazendo certo ou errado. De novo, não existe certo ou errado. A gente está sempre errando e sempre corrigindo e acertando depois, né, de corrigir esse erro. Então tem que estar com a mente muito aberta. Bom, enfim, o que aconteceu hoje? Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Como você, na sua aula, pensa só, eu vou dar um exemplo X, eu não quero usar o exemplo de hoje aqui para não referenciar também na escola como isso aconteceu, mas como isso aconteceu porque, né, para tentar não envolver menos os envolvidos. Mas vamos supor que você queira, na sua aula, usar a lousa ou o projetor. Estou chutando aqui qualquer exemplo. E aí você decide perguntar para os alunos. Ei, vamos lá, o que vocês preferem? A lousa ou o projetor? Ou, claro, o beamer, estou querendo dizer, ou projetar algo com o computador, né? Basicamente, pensa rapidinho, o que ia acontecer? Alguns alunos iam falar que querem um, outros que querem outro. Bom, vamos lá, ergue a mão e pronto, acabou. Decidiu, maioria vence, mas num simples ato hoje eu tive uma aula de democracia e eu fiquei de boca aberta. Primeiro o professor perguntou, pessoal, nós vamos escolher, como tudo em democracia. Primeiro eu gostaria que as pessoas que querem que eu escreva na lousa argumentassem o porquê que ela quer que eu escreva na lousa. E foi muito interessante porque os alunos levantaram a mão e eles deram respostas que eu jamais poderia esperar, o porquê que eles queriam que escrevesse na lousa. Outros alunos, então, né, incomodados ali, o professor, agora eu gostaria de escutar os argumentos de quem gostaria que eu projetasse. E esses alunos, então, colocaram argumentos, o porquê que eles queriam que o professor projetasse essa aula. E depois do final de colher todos os argumentos, o professor disse, bom, agora nós temos argumentos de um lado, argumento do outro lado, vocês podem, quem não argumentou, pode por um momento pensar por si próprio, sem influência de colegas, qual argumento cabe mais para a sua aula, cabe mais para a sua pessoa. Até aí eu já estava, meu Deus, que incrível. E aí nós vamos escolher qual é o melhor método. Então, que o professor me surpreendeu de novo. Ele perguntou para a sala, quem gostaria de escolher abertamente, por favor, levanta a mão. E aí que tá, né? Você pode se perguntar, mas ele tá fazendo de novo a mesma coisa? Enfim, não. Porque quem já levantou a mão e falou que queria escolher abertamente, já está se colocando à disposição de que o voto dele pode ser aberto. E para ele pouco importa se alguém sabe ou não o voto. Eu, na minha cabeça, achei que o professor ia decidir se ia fazer o voto todo fechado ou todo aberto. Mas não, os alunos que não levantaram a mão, ele simplesmente olhou para esses alunos e disse, tudo bem, vocês terão um pequeno pedaço de papel onde vocês escreverão o voto de vocês. E isso está em ordem, não tem problema. E muito obrigado pela coragem de falar que vocês não querem expor a opinião de vocês. Pensa só se não é uma aula de democracia. Eu tenho vontade de chorar, de verdade, eu não estou brincando. Eu fico muito emocionado quando eu vejo essas coisas acontecendo com alunos, com escola e, tipo, existe esperança nesse mundo que a gente vive. Existe muita esperança. E é isso que eu queria, que a gente conseguisse... O exemplo que eu tive aqui hoje com esse professor foi sensacional. E ele simplesmente deu um papelzinho para esses alunos. Os alunos escreveram o que eles queriam, se eles queriam na lousa ou projetado. O professor pegou esse papelzinho, leu para ele, eu estava junto, eu vi, ele anotou e falou, vou anotar aqui, porque eu não posso, né, falar para vocês em qual estou anotando, é óbvio, que nós temos o mesmo número de pessoas aqui, vocês saberão se eu falar alto. Feito isso, votação. Quantas pessoas querem na lousa? Levantem a mão, das que não tinham escolhido. Quantas pessoas? E aí algumas pessoas não levantaram a mão. Como ele descobriu isso? Bom, para vocês verem como nós estamos certos, eu tenho aqui
4 papéis, aqui 16 pessoas, então nós deveríamos ter aqui no total 20 votos. Quando ele contou, tinham 16 votos. Espera aí, 4 pessoas não levantaram a mão. O que aconteceu com essas 4 pessoas? Ah, professor, nós não nos importamos se é na lousa ou se... Muito bem, olha só, então nós temos aqui também a abstinência ou voto em branco. Eu falei, meu Deus, que demais, que demais. Ele não falou que ia ensinar democracia para a turma e de repente foi uma aula de democracia, simplesmente para escolher se a matéria era na lousa ou no caderno, no projetor. Uau! Feito isso, contado, agora temos 20 votos, ganhador na lousa. O que mais que eu vou falar depois disso? É isso. Se você tem alguma ideia, alguma coisa a comentar, escreve embaixo alguma pergunta. É isso, a gente aprende todo dia também como professor. Isso é o incrível dessa profissão. Até mais.